certificados pela Power Stores também para fazer isso. E dentre outras marcas, também identificado por nós. Né? Bom, assim, acho que o que nós propusemos, né, então esse projeto é um projeto que nasce em 2020, né, com a proposta de interconexão entre os hospitais públicos aqui do Ceará. Né? Então, o projeto nasceu de uma empresa alemã que ela compra tecnologias para ser instaladas em todas as áreas do mundo, né? E eles têm então uma parceria com o governo do Ceará, né? E propuseram então instalar uma tecnologia inovadora, né? A tecnologia inovadora era justamente isso, então fazer uma sala integrada completa com as novas tecnologias e que permitisse a interligação e comunicação entre os hospitais, né? Então por isso que nós temos, além do Hospital Universitário, o Hospital Geral de Fortaleza, que já tem essas salas instaladas, e a gente vai ter, por exemplo, no Leonardo da Vinci, uma sala idêntica. A premissa desse projeto era que todas as salas tivessem o mesmo tipo de integração, ou seja, incluir 4 hospitais fora da cidade de Fortaleza. Então você tem em Sobral, você tem em Xeramobim, Juazeiro do Norte e Moeiro do Norte. Tá? Então vai ter essas mesmas tecnologias e a ideia é justamente, então, não importa a geografia, que as salas tivessem a mesma configuração. Tá? O conceito básico, então, vamos começar assim, é sempre você ter uma imagem e essas imagens elas serem projetadas em qualquer uma das telas ou qualquer uma dos locais visualizadores da sala cirúrgica. Ok? Então você vê assim, por exemplo, aqui nós temos essa câmera aqui que é o foco, né? Se eu quiser ver aquela câmera de sala, eu poderia simplesmente então vir aqui, selecionar a câmera de ambiente e colocar, por exemplo, naquele monitor que a gente chama de monitor estativo. E você percebe ali então que em alguns segundos a imagem não consegue ser visualizada naquele monitor. Tá bom? Então eu consigo isso com todas as salas, todos os monitores, aquele monitor do fundo, eu vou fazer o inverso, vou colocar a câmera do foco, né? Então eu vou selecionar a câmera, depois eu não tenho como ela para, tá? Tudo ao vivo, né? Tudo em tempo real, ok? Então qual que é a ideia, né? Então essa câmera de foco, nós fazemos a visualização de uma cirurgia aberta, enquanto você quando diga uma câmera endoscópica, você vai ter a visualização de cirurgias minimamente invasivas, tá bem? O conceito é que você tem uma estativa de uso de equipamentos, né? Então você vê que ele tem um monitor, tem os equipamentos minimamente invasivos, né? Então a fonte de luz, o inovator, né? Enquanto você tem do outro lado um braço dedicado à anestesia, ok? Então você tem esses monitores aqui e esse posicionamento central favorece que os focos sejam colocados de uma maneira sempre que você consiga iluminar o ângulo cirúrgico, tá bom? Só para falar um pouquinho mais, o Washington vai falar um pouco mais sobre a parte do foco, né, do foco cirurgia e das estativas, tá? Para vocês entenderem a parte mais técnica e aí vocês conseguem dar um primeiro suporte. A questão dos focos, o manuseio é bem simples, né? A gente não tem problema de topar em tal lugar você tem que configurar, né? Porque as cúpulas em si, elas giram 360 em 2 pontos de eixo, né? No eixo central, a gente não vai ter nenhum tipo de ter que ser movimentar o problema de topar, né? Então, você pode girar 360. Nesse eixo aqui também, né? Pode girar. Então, não, esse aqui não tem fim de curso, somente o braço do monitor, que é esse daqui, ó. Só continuar a girar assim. Tem uma pista lá em cima daqui, fazendo contato? Tem um contato, a gente chama de pino banana, né? Tem 3 contatos, positivo e negativo de terra, que ele é acoplado do braço no eixo, então ele gira sem problema de toque, né? Então não tem fim de curso, né? Você pode continuar aqui, ó. 360. Nesse aqui, no braço da cúpula, tanto no que tem a câmera também, é o mesmo problema, mesma questão. Eu falei 2 pontos, né? Na verdade é 3, porque aqui também ele gira 360, tá?
gira 360 é este braço aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Vou ligar com a parte da câmera. Então aqui, por questão que a gente passa todo o cabeamento por dentro do braço, do eixo, então ele tem algum momento que ele topa, né? Então se eu ligar aqui, ó. Então aqui ele topou, né? Então aqui é o fim de curso dele. Porém ele gira 330 graus, eu posso movimentar ele para o outro lado. Eu vou tomar no mesmo ponto. Topou também, né? Então aqui, se por exemplo aqui topou, você precisa movimentar, você também tem essa movimentação aqui, né? Então também é 330 graus aqui. Né? E também no eixo central, é a mesma coisa, tá? Então, aqui no eixo central. Então isso nada impede você de colocar em certa posição. Topou aqui, eu quero movimentar para cá, um pouco mais esse daqui. Então mesmo que topou o primeiro braço, a gente tem outra articulação aqui para movimentar ele, né? Topou, já vou lá. Vou topar lá naquele mesmo ponto lá na frente. Tá. Então impediu aqui, mas a gente tem um outro braço para colocar ele em qualquer outra posição, né? Então, nada vai impedir você fazer o posicionamento correto dos monitores, né? Vou ligar aqui de novo, na nossa adaptaçãozinha. Aí quando tiver a rede estabilizada do hospital, a gente liga ali, tem um acabamento aqui igual aquele das estativas ali também, que ele é acoplado aqui, né? Agora vamos partir um pouquinho para a câmera. De acordo com o posicionamento que a gente tiver a cirurgia, né? Desculpa eu focar o seu aí, mas a gente pode, ela está torta, né? Você consegue girar a íris dela aqui, né? Então, dá para girar graus também, né? Então a gente acerta um pouco aqui. Né? Se na posição você estiver de cabeça para baixo, você gira ela aqui e você acerta o posicionamento dela. Questão de controle da câmera, ela é toda no painel de controle, no painel de parede, né? Então ali a gente consegue dar zoom, a gente consegue frisar uma imagem de repente, né? Então aqui eu estou aqui no zoom, se eu quiser dar um zoom nela é mais e menos, vou pegar lá, vou tirar o zoom, esse é o mínimo que tem e vamos para o máximo, já está no máximo. Ela tem um alto foco, tá? Pode ver aquela. Primeiro, se você movimentar e separar alguma coisa, ela vai, já de imediato, uns 2, 3 segundinhos, ela faz o alto foco dela. Né? E aqui, a gente tem também, para congelar, de repente, está uma imagem, a gente congela, eu utilizei, né? Não tem nada porque está congelada a imagem, né? Então, todo o comando de dela é aqui, tá? Aí tem um menu que é de programaçãozinho. E aqui eu quero ajustar manualmente o foco, então eu aperto esse botãozinho aqui de selecionar, de mudar a seleção, né? Estou mudando. Então, aí para o zoom e para o foco. Se eu quiser manualmente o foco, eu venho mais e menos, né? Se eu quiser no zoom, mais e menos, tá? E o controle de parede também da cúpula, que é o mesmo sistema, tá? Então, a corzinha no painel identifica qual cúpula que eu vou mexer. Eu tenho ela ali identificada como laranja e azul, né? O Flávio vai mostrar para ele. Eu acho que nessa sala a gente ainda não mudou, né? Tá aqui o azul, tá? E aqui a gente vai colocar uma anotação como laranja. Então, quando eu quero comandar a cúpula azul, eu seleciono aqui, ela vai para a cúpula azul. E aí eu ligo ela, né? Aumenta a intensidade, diminui a intensidade. O campo cirúrgico diminui o campo e aumenta. E o controle de temperatura também, que ela tem indicado em 4.000 kelvins, 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 kelvins, tá? Isso também posso alterar na cúpula laranja. 4.500, 4.000, 3.500, está no máximo, posso diminuir a intensidade e aumentar a intensidade, a mesma coisa o campo. Mas o mais interessante é que todo esse controle também eu faço na cúpula, só que sem nenhum, não preciso encostar em nada na cúpula, que é tudo com sensor.
Por exemplo, a temperatura da cor. Posso aumentar só passando a mão, né? E diminuir também só passando a mão. O importante ressaltar é que o movimento não pode ser rápido, senão, né? Então, passa, tiro, né? Isso tanto na temperatura, tanto na intensidade da cor. Posso aumentar, né, a intensidade da luz e diminuir a intensidade da luz. Não preciso encostar nada. E no campo cirúrgico também é a mesma coisa, né? Então, diminuo e aumento. Isso nas duas cúpulas, tá? Então, só o cirurgião que vai movimentar aqui, né? Então, não preciso mais de. Não tem área de contaminação aqui. Então, diminuo. A gente está usando uma luva cirúrgica, não tem problema nenhum. Vale só lembrar que tem um comando só que é as duas, você mudando numa, você está mudando na outra também, que é a temperatura do. Ela é sincronizada. Ela é sincronizada. Então, se eu mexer nessa, você vê que automaticamente eu estou mexendo nessa. Os outros dois são independentes, tá bom? Então, você controla uma, você controla a outra. Porque não faria sentido, sabe? As duas não estão. Não, exato. E basicamente é isso, né? Da parte do foco. Acho que tem um dado interessante para se falar. Existe um modo de endoscopia, sabe? Então, esse modo de endoscopia, ele faz uma iluminação que é a menor possível, mas para que a sala cirúrgica, então, você vê que assim o contraste para a visualização é muito melhor, mas evitando assim algum acidente, sabe, ficar demasiado escuro dentro da sala cirúrgica, tá bom? No controle remoto, se você quiser estar no modo endoscópico, então basta assim, estando num valor, você põe no mínimo, fica segurando aqui no mínimo até que entre no modo endoscopia, tá bom? Então isso, de novo, assim, vale para qualquer um dos controles, tá? Então isso sempre lembrar, assim, que é possível fazer. E um detalhe também, sempre que você desligar a cúpula, você também desliga a câmera. Então quando você ligar novamente a câmera, ou quando ligar novamente a luz, você ligar a câmera para que ela volte a transmitir, tá bom? Só lembrar desse detalhe, mas é basicamente isso. Então, Chitão, quem sabe faz ao vivo, tá bom? Mas então sempre isso, assim, para facilitar o uso, né? Facilitar bastante na interação. Bom, dúvidas? Para os engenheiros aqui, então assim, o controle, você precisa de uma i5, né? Se você coloca aqui, então você consegue fazer o ajuste tanto de altura como da mola. Então, eventualmente, Para i5, que ele quis dizer aqui, basicamente, é se a cúpula futuramente, a gente já sempre deixa ela ajustada da melhor forma, tá? Então, se com o tempo ela começar a descer sozinha, né? Então, aqui a gente, com uma ala em 5 nesse buraquinho aqui, a gente acha a cabecinha. Girando anti-horário, a gente dá mais pressão. E se ela estiver subindo, gira o horário, que ela tira a pressão. Então você vai controlando aqui, sempre ajustando ela no movimento dela, você jogar e ela parar. Não jogar e ela começar a subir ou ela descer, né? E a questão da altura, caso aqui a gente já deixou meio que regulado aqui para o fogo, né? Então, para topado, né? Então ela poderia subir um pouquinho mais, só que ela ia bater no fogo. Então esse ajuste já é aqui na frente aqui, tá? Se ele tivesse com a mesma ala em 5, a gente regula aqui. Então, anti-horário eu dou mais elevação para ela e horário eu limito ela para não subir tanto. Né? Inicialmente ela vem nos 90 graus aqui. Né? Então, eu giro o anti-horário e eu dou a altura para ela, né? Limitando conforme o fogo. Né? Caso aquele, qual que é o nome que você chama disso? Se o detector de incêndio estivesse mais próximo, com certeza eu ia limitar ele para não bater nele, né? Porque de repente na cirurgia, durante o horário de mesa, o pessoal foi para cima, para o lado, bate, e são mais agitadores. Então a gente sempre tenta limitar por aquilo. Como é que está distante, está mais flexível de altura. isso, então não tem, a gente não está com esse problema aqui. A nossa câmera ela é removível. É removível, tá? Então, vou tirar ela aqui. Ela tem um botão de segurança aqui. Então aqui, ó, cadeadinho fechado, então não tem risco de movimentar ela, você pode segurar por aqui. Se tiver um cadeadinho aberto, que é acionando o botãozinho aqui e girando, ó, então aqui já está no ponto deu. Então sempre a gente coloca aqui já tomar um certo cuidado, você movimentando aqui, saca, né?
Caso não utilizem, eu tenho a manopla, que ela acho que está dentro da caixinha dele. Se não for utilizar, é uma branquinha também. E no caso de uma cirurgia, acabou sujando a câmera de sangue. Como que a gente faz ela? Ela tem uma manopla também, né? Então, esterilizada também, né? Então ela fica só essa daqui, né? Então, se você terminou a cirurgia, também vai tirar com um botãozinho, acionou, só puxar. Colocou, não, também não sai, tá? Então, quando você não está utilizando a câmera, você pode usar com essa alça aqui também, aí que é só no pininho, então também você colocou no pininho isso. Aí tem a manopla, né? Pra gente colocar dessa aqui também, esterilizada também, né? Aí no caso esteriliza tudo, tanto a branca como a azul. A branca não, só as azuis, isso, porque durante a cirurgia você coloca essa manopla aqui, né? Terminou a cirurgia, você tira e tem bastante, não sei qual é o total que tem, mas depois a gente tocar dele certinho, eu acredito que seja umas 4 por cúpula, né? Eu acho que sim, mais ou menos, tá? Não sei exato, tá? Mas tem bastante. Então, colocou, sacou, depois para esterilizar, entrou a próxima, vai com um kit novo, né? E é isso, ao princípio dela. Peso. Acho que é alguma recomendação específica. Não, a tela assim é uma tela comum, né? Assim, como se fosse qualquer tela. Tá? Assim, isso aqui não é o provável, né? E, bom, daí você tem os itens descartáveis, né? Assim, uma recomendação de limpeza comum. E a periodicidade de manutenção eletromecânica? Vocês têm alguma recomendação? Assim, normalmente a gente pode fazer visitas de acordo com o hospital, né? Sim. Mas, Periódica, né? Já tem um plano, então? acho que a ideia é assim, talvez de 6 meses a um ano para fazer. Porque, assim, a gente sabe que com uma certa quantidade de horas de funcionamento vai ou pode demandar alguma... É uma boa pergunta, assim, isso aqui usa LED, né? Então essas luzes de LED, Sim. elas não são igual às Não tem horas de Eu acredito vida que útil, com a né? elétrica não tenha muito... assim, mais de, 100 mil horas. Sim. Né? Então, como fala, a gente está já comercializando mundialmente esse item mais ou menos uns 10 anos, 15 anos. Acho que houve um caso de problema da LED e foi a placa, né? Não foi o LED em si. Então, existe esse sistema, ele tem um sistema que a gente chama de gerenciamento constante da intensidade da luz. Né? Então o circuito ele percebe quando que a luz vai ficando um pouco mais fraca e ele aumenta a corrente para que mantenha aquele nível de luz. A constância de luz. Então, um negócio assim, então ele vai percebendo que a luz vai ficando mais antiga, né? E ele compensa assim com mais. Nesse caso, para a elétrica e para a mecânica, por exemplo, esses contatos fotográficos, principalmente dessas luzes de cima, que é 360, é algo gigante ou também a durabilidade A durabilidade também é uma coisa disso, sabe? Porque o que a gente faz depois é que a estativa, né, ela tem um top, tá? Então esse top tem que tomar cuidado só para verificar, porque ela é uma bolinha e se a pessoa ficar batendo muito, ela vai desgastando, né? Então esse aqui é o único ponto assim, que a gente vê que pode, a gente verifica assim, sabe, faz uma análise, né? Mas assim também é um pouco o que o Walsh está comentando, a gente põe o top para que ela não vire mais do que 360 graus, né? E a gente faz isso também para evitar choque com parede, com os locais, né? A estativa é uma coisa mais simples, né? Então você pode apertar aqui o botão e você vê assim que eu estou liberando esse eixo, né? Sim. Então você vê assim que eu estou mexendo e ali está precisando fazer muita força aqui para soltando e ela entra ali um freio eletromagnético, tá bom? A mesma coisa que o eixo azul, sabe? Então eu consigo assim, ó, com um pouco de esforço consigo, né? Só esse eixo aqui, aí eu não preciso, não tenho freio, né? Então aqui esse é uma estativa um pouco mais simples, né? Então normalmente você põe
equipamento de monitor cardíaco, monitor multipolar, etc. Tá bom, tá certo? Bom, acho que alguma dúvida, algum comentário? Sobre conectividade, como que é feita a conexão para a sala de estudo, para as unidades do Então, isso ali o que a nossa surpresa foi que esse sistema ele foi instalado com o Microsoft Teams, né? Mas a gente viu, por exemplo, lá do IDF, eles usam o Google Meet, do Microsoft Teams, né? Então precisaria haver só uma questão para padronizar o sistema. Não impede que assim, se aqui for o sistema de, por exemplo, Google Meet, então a gente, quando tiver o sinal de internet aqui, a gente faz as instalações, faz a ativação do Collaborator, e aí você consegue fazer a transmissão ao vivo para outras localidades. Aí, essa transmissão é só porque aquela timeline do fundo ou eu consigo transmitir as outras também? Então, a da lateral e essa da... uma boa pergunta aqui. Então, como acho que a gente está pulando um pouco a necessidade, vamos então para o Collaborator, tá? Depois o Maurício fala um pouco sobre os equipamentos nossos, tá bom? E a parte de roteamento, tá? Mas então assim, o Collaborator, essa tela era uma tela que era 2 em 1, era uma tela multitouch, né? E era uma tela ao mesmo tempo, uma tela de, como fala, visualização, tá? Então assim, o que eu quero dizer com, então se eu clicar aqui, por exemplo, eu tenho um browser que eu consigo abrir uma página da internet, eu consigo fazer anotações, né? Então vir aqui, sabe, escrever um texto, sabe, fazer desenhos, né? Então eu consigo, através não só visualização, mas eu consigo interagir com a tela. Alguém quer ver aqui um pouquinho, para brincar um pouco? Então assim, eu vou ver aqui a visualização dessa imagem, né? Pode tocar nela. Pode ficar brincando nela. Então você vê que enquanto ele está brincando aqui, pode continuar tocando. Eu estou mexendo aqui e eu não interfiro no que ele está fazendo e ele não interfere no que eu estou fazendo. Então eu posso brincar e falar assim, olha aqui, sabe? Então você tem esse tipo de interatividade que essa tela te permite, sabe? E aí isso acho que dá asas à imaginação das pessoas. Então eu posso criar, por exemplo, aqui uma sessão. E essa sessão, por exemplo, falar assim, preparatório da sala do Dr. X. Então eu consigo tirar uma foto, eu consigo colocar uma lista do material que ele precisa para a cirurgia, eu consigo colocar aqui na tela. Então o pessoal vai entrar aqui e fala assim, eu quero saber como que é a sala do Dr. X. Ele vem aqui, abre uma sessão, clica e tem todos os instrutivos para a pessoa falar assim, deixar a sala mais pronta possível. Quando o médico X entrar, ele já está que a gente ouve que é um dos problemas hoje em dia na sala cirúrgica. Tá? Então, se fizer a integração com a internet, aqui vai estar disponível uma visualização também. Aqui, isso é uma transmissão ao vivo do sistema que o Maurício vai explicar daqui a pouco, tá bom? Temporariamente, como a gente está sem internet aqui, a solução que nós encontramos foi colocar aqui no HDMI 2 uma tela, então vocês recebem essa imagem, mas essa imagem, quando a gente tiver a integração completa, ela vai estar naqueles quadradinhos que nem estava aqui embaixo, tá bom? Acho que isso não está transmitindo nada. Deixa eu só colocar uma transmissão. Tops. TV da ação em casa. Cameraman. Então, assim, temporariamente, como a gente não tem essa possibilidade, não está com internet aqui, então a gente transmite um sinal direto aqui no HDMI 2, tá bom? Então, para vocês não ficarem com uma tela assim, ok? Só uma dúvida em relação a esse sistema. A gente consegue fazer integração dele com o passe para puxar, por exemplo, os pacientes, com a toalha eletrônica, consegue fazer tudo isso? Como que vocês entram no quarto hoje em dia? Imagem, radiografia. É um browser, uma página da web? Acredito que sim. Isso. Então, entra no browser, entra o endereço,
consegue. Lá no HGF era assim, então eles estão entrando desse jeito, tá bom? Ok? Então, basicamente aqui, de novo, só voltando aqui no HDMI 1, né? Eu venho no HDMI 1. Abro uma página da web, né? E essa página da web, acho que normalmente você tem que entrar um usuário e senha, né? E entrando nesse usuário e senha, você. Aqui no browser. É isso aqui, tá vendo? Ele é como se fosse um Google Chrome, digamos, né? Você vem aqui, digita a página da web, né? E daí você consegue abrir o sistema do Max, tá bom? Ele sítio a internet e entraria na página. Legal. Dúvidas? Questões? Tem algum tipo de comunicação HL7? HL7 tem, só que daí ainda não é no sistema que está ali, tá? Que é para baixar informações de paciente, tudo, né? Então, daí seria, tá bom? Hoje a gente não recebeu nenhuma informação para configurar esse sistema. Não, a questão não está definida ainda nessa parte, mas provavelmente vai ser projeto. Não, isso a gente assim, sabe que é um hospital que está começando agora, né? E infelizmente, assim, a primeira pergunta que a gente fez quando a gente fez esse projeto é se os hospitais, cada um tinha seu sistema de RIS e fax, ou se era alguma coisa padronizada para toda a secretaria. E a resposta foi que não existe padronização, né? Então aí a gente tem que ser caso a caso, hospital a hospital, ver como é que é o RIS, ver como é que é o fax, mas é possível fazer. Acaba que de todos só vai ter a priori que não vai ser gerido pela mesma organização, que é o HGF. Todos os outros que gerenciam, dá para padronizar todos usando um. Acho que o Albert Stable talvez. O Stable também vai ter, né? Não, o Stable também não. Mas sim, os regionais, todos do interior, aqui, o Valdemar e o da 20 são todos padronizados. Originalmente era o José, mas o José Martins ainda não vem cá com essa serviço, porque é o porto do hospital, essa aqui nada. Então, assim, e o Desejana não tem, assim, tem dois sistemas desse, mas também a gente não é gerente todo dia, assim, então vamos falar de 8 hospitais, né? São 4 regionais, HGF, Universitário, o Valdemar Alcântara e o 6 são da mesma gestão. Perfeito. Então, a gente fazendo, acho que vai, talvez a gente perca um pouco mais de tempo. O HU, como é o primeiro ISBH, a gente vê como é que faz essa integração. A gente deve entender o modelo dos outros hospitais. Então, agora o Maurício vai explicar um pouquinho mais sobre a parte de integração das imagens e dos vídeos, né? Então, vamos fazer esse roteamento e também explicar um pouquinho dos equipamentos que estão ali na torre de desculpa. Assim, só um complemento rápido. Quando precisar também usar a câmera para poder chamar, aqui na lista do menu vai estar ativado o Teams ou o Google Meets, aí você consegue puxar ele por aqui, ele vai abrir a aplicação e aí vocês podem utilizar, tá? Porque tinha perguntado, né, sobre o Google Meets, então é pelo ícone do menu. Tá, aí agora a gente vai para essa estação aqui, para onde controla. Aqui dentro a gente tem um sistema que cuida da parte de documentação e que cuida de todo esse processo de roteamento das imagens e todo esse processo que a gente foi vendo agora aos poucos aqui, né, para integração de sala. Deixa eu abrir aqui só para vocês poderem dar uma olhada. Então aqui é onde faz a parte de documentação, é o AIDA. E o AVM é o responsável por fazer a distribuição dessas imagens. Ele gerencia todos esses canais. Tá? A comunicação dele é comunicação por uma rede interna, só para o equipamento. Tá? A gente chama ela como Hive. Então é através dessa comunicação que os aparelhos conseguem se conversar e fazer o gerenciamento de imagens aqui.
existe uma porta de rede dedicada para a internet, que seria a rede aqui do hospital, tá? Quando essa rede estiver ativa, ela precisa ser conectada nesse box aqui. Ela tem uma ponta aqui atrás, tá? Porque ele é um filtro isolador. Então ele garante que ninguém consiga, se um dia tiver algum problema de invasão, ele evita que chegue no Hive. Ele segura ali no switch. Exato. Aqui a gente tem a parte de mixer, da parte de som, porque nós temos duas caixas, né, de alto-falante no teto. E nós temos um sistema de microfone sem fio também aqui. Então, por exemplo, se o médico estiver aqui e precisar palestrar a respeito, né, faz uma transmissão, então ele pode falar normalmente, ele não vai se escutar para não dar efeito de eco, mas todo o processo de áudio dele está sendo feito aqui, então quem estiver assistindo na outra ponta consegue ouvir. E até mesmo depois de ter gravado a cirurgia, o áudio vai estar ali também. A ideia do sistema de integração é ele fazer toda a jornada do paciente. Então, desde a chegada dele, na parte onde nós temos os dados dele de entrada, depois a gente tem, durante o procedimento cirúrgico, onde eu começo a fazer a parte de gravação ou tomadas de fotos desse processo, eu tenho a finalização dessa gravação, onde, se quiser, eu já posso fazer pequenas edições de vídeo e cortar partes que não fazem parte do procedimento. Então, por exemplo, às vezes a cabeça de câmera está ligada filmando na parede e ela já está gravando. E nisso foram 20 minutos de vídeo antes do procedimento. Então, eu já posso pegar aqui mesmo, editar esse processo, cortar e deixar ali, dali para frente, para ele poder fazer a gravação. Depois dessa edição, eu tenho a opção de concluir, então é onde ele vai fechar esse pacote da gravação do procedimento cirúrgico, e aí eu posso apontar ele para os caminhos de salvar. Então aqui é a parte onde eu posso fazer a integração com o sistema do hospital, a parte do PACS. Então, se eu precisar puxar os dados do paciente, existe essa integração e eu já consigo trazer aqui, ele já faz a parte de popular esses campos aqui principais. E aí existe a parte complementar aqui, onde você pode descrever qual vai ser o procedimento cirúrgico que vai ocorrer, o nome do cirurgião. E feito isso, então, aí eu posso partir para a parte de encaminhamento das imagens. Uma coisa que é importante sempre falar é que quando você fizer o começo da jornada, que o Maurício comentou, na introdução do paciente, o único campo que é obrigatório é o sobrenome do paciente. Tá? Então, sem o sobrenome, a gente não consegue fazer a finalização, que seria a gravação. Os outros campos, entre aspas, seriam opcionais, né? Não são mandatórios. Em compensação, claro, né? Dá uma garantia que você vai ter as informações vinculadas ao paciente correto, mais informações melhores. Tá? Nesse processo aqui de encaminhamento das imagens, então eu tenho aqui já listas automaticamente, né, os sistemas que Então, por exemplo, nós temos aquela câmera ambiente, né, que está ali na parede, nós temos a câmera de foco aqui, que está no braço do foco, e a parte do AIDA, que é o que faz a parte documental aí de imagem. Para essa câmera ambiente, a gente já deixou configurado 5 preleções para vocês de imagem, tá? Então é só, estando aqui na câmera ambiente, que nós estamos agora, você pode vir aqui no menu. A primeira opção é essa, que nós já estamos filmando para a porta. A posição 2, ela já traz ali para o Collaborator. A posição 3, ela vai filmar aonde vai estar a maca para o procedimento cirúrgico. A 4, ela traz um pouco mais de zoom aonde está o paciente, e se o médico não desejar que tenha nenhuma gravação, ele pode vir no 5, e aí ela vai ficar virada para a parede, e aí você pode fazer o procedimento. A cirurgia em si vai ser gravada, mas a imagem do ambiente ela não é gravada. São opções que a gente já
deixa pré-selecionadas para vocês. Porém, vocês têm o controle aqui da câmera também. Então, se vocês quiserem mexer da forma que desejar, vocês também podem fazer isso com a parte de zoom, tirando o zoom. E se já quiser voltar para um preset, você já aperta. Vocês viram que a resposta dela é bem rápida, né? É tudo decorrente também do hardware que fica aqui dentro para poder operar. A outra parte que eu posso fazer aqui, eu posso então distribuir nas telas as imagens que eu gostaria de ter. Então, por exemplo, aqui na torre de endoscopia, eu posso colocar a imagem da menina. Então ela leva um pouquinho, né, alguns segundos só para processar, mas aí ela já vai levar para lá. O aparelho está sem a cabeça de câmera, então é possível visualizar isso só um, tá? Esse monitor eu também projetei, ou se eu quiser colocar na tela grande, que é aquela televisão ali no fundo, eu primeiro seleciono o item uma vez e depois eu foco no destino que eu quero jogar a imagem. Tá? Aí a câmera ambiente eu quero deixar no monitor estativa, por exemplo, a endoscópica eu deixo no monitor do foco, e a câmera do foco, por exemplo, eu poderia jogar para o colaborador. Tá? Então, dessa forma, eu poderia então, distribuir as imagens de uma forma que desejasse para poder dar início ao teu procedimento aqui. Feito isso, depois de eu ter feito o ajuste às distribuições de imagens, eu venho para a área de captura, onde eu começaria o processo de gravação. A gravação ela pode iniciar em duas partes. Ou ela pode iniciar através do monitor, ou eu posso dar o play pela cabeça de câmera. Tá? Então eu tenho ali a opção pela cabeça de câmera, tem um pedal que pode estar ali também instalado nesse equipamento do Image One. E aí eu posso dar o start também, ou tirar foto, aí tem a padronização dos pedais para fazer isso, ou a cabeça de câmera. Ou se tiver um circulante aqui, você pode pedir para ele dar início no processo. Aqui ele inicia. Gravação iniciou. Então ele avisa, a gravação começa. Eu quero tirar uma foto agora desse momento. Fotograma capturado. E inserir. Gravação parou. Ele encerra a gravação. Feito isso, eu posso vir para a parte de edição. Então eu tenho um vídeo aqui. Eu posso começar a visualizar e fazer notas nele. Então eu começo a colocar alguma observação aqui. Eu chamo o teclado, faço a observação nesse trecho da gravação. Eu não quero pôr sinalização, quero remover, então eu clico aqui para poder tirar. Vou deixar sem anotação, eu posso limpar. Feito tudo isso, eu concluiria. Nesse caso ele vai dar um erro porque nós não preenchemos os dados do paciente. Tá. Aqui é onde ele vai mostrar o destino para onde vai salvar. Então, se nós tivermos um servidor aqui de Dycom para armazenar as imagens, isso é possível fazer a configuração no AIDA e aí ele vai começar a salvar nesse servidor. Ele já salva no HD interno dele, então você também tem uma cópia que vai ficar aqui. Mas existe uma configuração que precisa ser feita, então, por exemplo, a cada mês ele vai limpar esse disco. Então é sempre interessante ter uma política de backup ou algum lugar onde possa armazenar essa imagem. Ou eu teria a opção de usar um pendrive ou um HD externo para poder copiar isso. A gente pode desabilitar essa função, esse daqui tem como deixar bloqueado, né? E aí você não vai ter ninguém espetando nada aí por questões de LGPD. Então você consegue desabilitar a porta USB, mas caso você precise, por exemplo, você veio dar alguma manutenção aqui, precisa tirar alguma coisa porque não está dando para utilizar a rede, você pode ter essa USB ativada, coloca o HD, tira as informações daqui, desabilita e aí dá destino para poder fazer a manutenção que for necessária. Entrando um pouco mais nesse detalhe, aqui se você quiser gravar no USB, você seleciona aqui, né? Então você tem a opção o local drive, né, que é o HD que o Maurício falou, que esse é obrigatório, então não tem como tirar
conexão, mas o USB ele é opcional. Então, se você não colocar nada aqui, ele não vai gravar. Se eu colocar, ele vai gravar, tá? Tem uma portinha aqui desse lado, que é o USB, tá? Então, aqui, se eu conectar essa portinha USB, eu vou conectar um sistema para o médico se ele quiser gravar. O Maurício também mencionou isso. Por questões de LGBT, a gente tem motivado o pessoal a não fazer esse tipo de gravação. Mas, assim, os médicos são ainda mais, são terríveis, né? Então, temos uma das pessoas que conhece o meio, o pessoal fala, não, eu quero gravar, porque blá, blá, blá. Então, para não deixar o nosso usuário, assim, numa saia justa, tem uma possibilidade aqui, você vê que quando eu não tenho conectado, aparece aqui unidade indisponível. Então, se eu vier aqui, eu posso colocar o USB, ele automaticamente reconhece e indica que a unidade está pronta para ser gravada. Tá? No caso, se eu tivesse um Pax funcionando, ele apareceria nessa tela. Exatamente, ia ser uma terceira linha, e aí a gente seria uma questão se a gente faria obrigatoriamente, então todas as imagens iriam para o Pax, né? Já ficava no item obrigatório. Exatamente, se for obrigatório, a gente manda um obrigatório, se for opcional, daí a pessoa teria que selecionar. Mas é possível você colocar, por exemplo, que no Pax eu mande só imagens, só fotos, para não sobrecarregar o Pax. Então, assim, vídeo a gente grava nesse HD interno, a gente pode mandar para algum outro lugar, mas assim, Pax a gente mandaria só as fotos, por exemplo. Então aí acho que é o padrão que a gente vê assim, de envio desse tipo de informação, tá bom? E aí fecharia essa jornada que o Maurício bem explicou anteriormente, tá bom? Uma outra possibilidade, por exemplo, alguns hospitais eles têm as estruturas de usuário e senha, né, para cada médico ou para cada corpo de enfermagem que a gente trabalha. Ele faz a integração com rede Windows, então a parte de Active Directory você consegue mapear no sistema do AIDA e aí ele já puxa toda a lista de usuários de vocês também. Isso daí é uma forma de você garantir a rastreabilidade de acesso. Então você consegue ver quem acessou, o que ele utilizou, se ele moveu alguma gravação para a pasta dele de usuário. Seria uma forma também de vocês terem essa documentação se fosse necessário. Tá? E ele integra somente com rede de ambiente Windows, tá? Só para lembrar que é o Active Directory. Fora ela, ele não faz essa integração com usuário e senha de rede. O HL7, a parte do Pax e a parte do Darkon, ele faz e consegue integrar no sistema. Mas como o Flávio mencionou, a gente precisa ver hospital a hospital, qual é o sistema para poder fazer a integração e deixar ele funcionando. Tá? Se eu precisar buscar as gravações dentro do AIDA, eu tenho esse ícone que parece um ficheiro, aqui, um arquivo de gaveta. E aqui eu tenho as informações então do que eu preciso, eu posso selecionar ela aqui, caso eu não tenha mandado ainda para a rede, se eu fui só armazenando aqui, depois que ativar a rede eu precisar mandar para lá, eu posso ir selecionando e ele vai fazendo um envio de um vídeo por vez, ele não manda vários de uma vez. Existe uma possibilidade de, se você já deixar apontado para a rede, enquanto você vai fazendo a gravação, ele já vai fazendo um backup em paralelo, transmitindo para a rede. Então, com isso, você tem uma celeridade nesse processo de gravar as cirurgias e já deixar a sala num ambiente pronto para poder utilizar. Tá? Esse foi a parte do AIDA. Aí eu preciso mexer com a outra função aqui mesmo por essa tela. Aqui o movimento ele é parecido com o celular, então se eu deslizo para cima eu venho para a tela principal desse computador aqui, desse painel de PC. Então aqui, por exemplo, eu poderia puxar a parte de web, então eu acessaria a internet por aqui, ou eu chamo o próprio sistema do AIDA. Se tiver um computador de vocês também instalado aqui, uma base, eu consigo deixar ele conectado aqui, chamar ele por aqui, e aí eu vou fazendo os comandos de acesso por essa tela, para facilitar um pouco para vocês. Tá? Só seria necessário instalar um sistema que chama VNC no computador de vocês para ter esse acesso.
Aí a gente já deixa configurado a senha nele, porque ele entra passivo, né? E aí ele já termina Para você precisaria ter um outro monitor na sala. Não, Esse seria, você colocaria só a máquina aqui, um computador, um desktop, e aí ele Isso. respiraria para... E aí o programa seria o Tight VNC. Aí coloca aí, existe uma configuração que a gente compartilha para ele já poder ser reconhecido aqui e entrar. Porque ele precisa estar no mesmo IP, a faixa de IP, senão essa tela não enxerga. Aí chega um momento que eu preciso limpar aqui. Então eu tenho essa opção de clean button aqui. Se eu aperto aqui, a tela não vai mais responder o toque. Então, se vocês puderem orientar depois o pessoal da limpeza aqui, ou mostrar para eles, com calma, você só levanta aqui, aperta, ele vai travar a tela, vocês conseguem limpar sem clicar em nada, e aí apertando aqui de novo, ele desabilita, e aí ela volta a ficar responsiva para poder utilizar. As outras telas também, mas tem essa função. Não, é só Porque tem a grade lá, ela também é tosta. o Collaborator, ele também tem o modo de limpeza? Não. Daí teria que desligar para ele fazer a limpeza. Ficou alguma dúvida aqui da parte dele? Uma coisa que a gente pede também na parte de manutenção, né? Como o microfone sem fio ele vai ficar aqui dentro, ou a gente pede para deixar a caixinha aqui embaixo ou aqui em cima, tá? Para não obstruir as laterais do aparelho. Ele tem aqui um cooler que ele vai acionar quando ele sentir que o rack está muito quente, então ele já acessa para poder tirar esse ar quente. Só que se deixar alguma coisa obstruindo aqui, isso daí pode ficar forçando o equipamento e aí vai reduzir um pouco o tempo de vida dele, tá? Pode dar problema. Então, sempre que possível, deixa ou a caixinha do microfone aqui ou aqui em cima, que é esse microfone sem fio, tá? Você coloca aqui o receptor por médio, pode deixar aqui ou aqui embaixo, que não tem problema, tá bom? Esse microfone, ele é um por sala. Um por sala. Eu consigo integrar duas salas ao mesmo tempo. Onde você quer integrar? Por exemplo, se eu tiver um médico fazendo a cirurgia aqui, ele consegue se comunicar com o de outra sala, não. Assim daí Aí é Tá conversando nas duas salas, não ser só um ouvinte. Aí teria que, por exemplo, no Microsoft Teams, fazer a chamada dos dois, fazer um vídeo chamado. uma sala com a outra, né? E aí dá para conversar. Bom, assim, então acho que um detalhe, então, as entradas que nós temos, você tem a possibilidade então, de conectar um computador, e esse computador, através de então colocar um computador aqui, através de uma porta DVI, você consegue jogar as imagens em qualquer uma das telas, tá bom? Então seria uma das possibilidades. Aqui você tem a possibilidade de conectar no AUX input um equipamento tipo um microscópio ou um RTC, tá bom? Então você coloca aqui, essa conexão é uma conexão SDI, tá? Você tem a possibilidade aqui de conectar com um cabinho, um áudio para você ficar ouvindo música durante a cirurgia, né? Se você quiser, essas duas portas são para carregar celulares, tá bom? Carregar celular, então isso é alguma coisa para todo mundo. É um agrado. Sempre, e também assim, para quando estiver ouvindo a música, não descarregar seu celular, tá bom? Então tem esse daqui, então ele pode deixar aqui e ouvir a música distribuir pelos falantes, tá bom? Você tem a possibilidade aqui de conectar sinais como DVI, VGA, vídeo composto, vídeo também para reproduzir. Então, por exemplo, aqui normalmente se coloca um monitor multiparamétrico e conecta por aqui, então você consegue ver os sinais vitais em qualquer uma das telas, tá bom? E aqui por último você tem esse painel aqui. Para você fazer as mesmas conexões do RPC ou microscópio. Então, você, numa eventualidade que tiver os dois, você pode conectar um em cada um dos painéis. Tá? Esse aqui já é mais dedicado ao sinal de câmera endoscópica. Tá? Então, ele está permanentemente conectado ao nosso sistema da câmera de endoscopia. Tá bom? Legal. Certo.
aqui agora? Tá funcionando. Pronto. Mais legal, então. Aqui eu bati uma foto Isso aqui. aqui é as informações básicas, assim, como acidentes aqui. Mas dúvidas? Essa é mais caro, né? Assim, a gente vai estar assim, em volta ali em São Paulo, mas fica a disponibilidade. Ele é um pregador mecânico, não um. No caso aqui, ele é um pregador mecânico, não um. No caso, não falta de energia. Ele está no break? Não, não está no break. Isso aqui está Só na rede normal. Então, no break é só essa. Só o foco aí sim ele está no break. Então o fabricante fala por volta de 2-3 horas de autonomia. Tá? Na prática é bem mais. Então eu estaria até o outro umas 6 horas de autonomia. Se tiver um espaço cirúrgico, quiser espelhar qualquer tela possível, você lá em arco lá, né? Se cirúrgico tiver uma conexão. O arco cirúrgico tem que ter a conexão SDI, né? Se tiver, então basta conectar ali. Aquela que parece um Oficial. já tem Isso. eu já vi muitas escolas, onde não usa essa conexão, mas vai ter uma tela maior para pegar para fazer algo dois. E aí, no momento que você plugar o vídeo, você vai ver que ele já vai aparecer aqui disponível para você. Aí, quando ele aparece aqui, eu consigo fazer essas E aí você já pode, colocar. lembrando sempre de clicar nele, né? Vamos supor que é esse, tá? Eu clico nele e aí eu dou destino para qual tela eu quero. E aí ele vai projetar a imagem para você. Ele leva alguns segundos para reconhecer, né? Ele já estando ligado, mas ou plugando nessa porta ou no braço aqui da estativa da parte endoscópica, ele já vai reconhecer. Padrão SDI. Padrão SDI. E tem outro também. Aqui é parcial. Aqui é mais sinais analógicos, né? Ou sinais mais antigos. Né? É que o monitor multiparamétrico normalmente não requer tanta resolução, então a gente trabalha com coisas mais antigas. Né? No quesito tela, tem algum material que pode ser usado? Ou de costume mesmo? Não, de costume, assim, é uma tela estrada padrão, tá? Assim, nada fora do normal, assim, sabe? Como se fosse limpar. Não pode passar muito não pode passar algo. Isso, assim, exatamente. Não evitar coisas muito corrosivas, assim, tá bom? Então é mais esse. Hoje em dia tem bastante produto de tela. Específico. Então, assim, para nós é o mais recomendado, assim, sabe? Principalmente para as telas touch, né? Então, sabe, esses produtos que usa para tablet. Né? Uma solução que a gente também tem, mas só para os monitores da Scores, é uma aplicação de um kit de películas. É muito parecido com aquela película do capacete de Fórmula 1, sabe? Quando para no box, você tira uma. Então a gente tem um kit que ele tem 10 películas e ele está numerado na ordem decrescente, então você vai ter o primeiro 10 ali, a pessoa pode manusear, trabalhou, fez todo o procedimento cirúrgico. Quando vier o pessoal da limpeza, primeiro limpa tudo e aí por fim você só vai arrancando os adesivos do monitor e aí ele já está pronto para o próximo procedimento. É uma opção, é um outro produto que a gente tem dentro do nosso portfólio que, se depois vocês quiserem ver um pouco mais a respeito, pode ficar à vontade depois de me procurar, que a gente apresenta para vocês também. Em alguns casos é uma solução mais rápida, se vocês tiverem com algum receio de que passem um produto errado ou possam fazer algo na tela. Então é uma opção a mais para vocês pensarem depois no futuro aí, se interessariam. Mas ela é específica para esses monitores da história, que ficam nos braços aqui, porque ela é desenhada para ela. E mesmo tendo 10 películas, ela vai ter a mesma qualidade de imagem, ela não vai prejudicar a imagem que vocês vão visualizar ali. Em relação ao papo eu consigo fazer todos os comandos pela mão, pela cabeça de câmera, ou eu preciso Só gravação. Eu preciso para fazer É gravação, né? gravação, zoom, Isso. foto também, consigo fazer pela mão.
isso, são os comandos que normalmente se usa para a câmera, com a adição da gravação de imagem e de tirar foto. Ela tem a opção de também você configurar ou ela Tem tem isso, gravado? exatamente. Sim, fazer o mapeamento dos botões Você pode configurar da forma que você quiser. Né? Assim, a gente vem pré-ajustado com o padrão. Assim, ela é reconfigurável. Ela é sincronizada entre si. Tudo ele tem uma interconexão dos aparelhos da luz? Sim. Então, assim, hoje a gente trabalha com dois tipos de conexões. Um é o cabo SCP, né? Então, é um cabinho menor, que é um padrão protocolo da Storms. E a gente tem uma ligação por rede. Daí na rede, os produtos os equipamentos mais modernos, né? E aí está tudo se comunicando através de um cabo de A pessoa pergunta. mas tem hoje a gente está um pouco nessa fase híbrida, né? Alguns é o SCB, que é a comunicação antiga, é um cabo serial, né? E o outro é um cabo LAN, que é um cabo assim, mais conhecido, né? Pessoal, mas é um protocolo interno da Storms. Volta muito só para essa parte da gravação. Esse rack ele não está conectado no brinco. Está no desktop. Assim, Está no IT, se não me engano, assim. Está no IT. Essa aí é uma estativa do estado do IT. Faltou energia no meio da cirurgia. Estava gravando a cirurgia. Essa gravação vai salva automaticamente? Então, assim, a gravação ela vai interromper, vai gravar automaticamente, vai ficar gravado no disco rígido, né? Mas uma coisa que é mais importante você não vai ter mais sinal de energia. Daí aqui no sistema do monitor, então você estaria com esse STI, vamos supor que o sistema desconectou. Eu vou estimular aqui, eu reconheci esse sinal aqui, esse desaparecesse. Então, aí caiu um sinal de integração. Tá? O que eu faço? É escrito aqui, tá? Então, assim, para você visualizar o sinal da cabeça da câmera direto no monitor, eu venho aqui, vou clicar no input, vou colocar aqui a setinha para baixo, até chegar no DisplayPort. Quando eu chegar no DisplayPort, eu dou Enter. Então, aí eu tenho um sinal da câmera de microscopia direto aqui. Então, não está passando pelo sistema de integração, mas eu tenho esse sistema comunicando direto com isso. Então, eu não perco a visualização de microscopia. Tá? Só a gravação. A gravação já parou ali, né? Então, mas assim, para mim o mais preocupante é que eu ia perder a visualização da cirurgia ao vivo, né? Então aqui tem as instruções do que você fazer nesse caso de emergência, tá? O único monitor que vai ficar conectado ainda é esse aqui, tá bom? O resto tudo vai ficar completamente assim agora. Tem um tempo de estar no pico ou não? Vamos supor que o televisor dura mais 3 horas. Alguém não estabeleceu a cirurgia ainda, vai durar mais 1 hora. E aí eu consegui voltar. Aqui é a rede do hospital, né? E vai no hospital, vai dar para vocês. Eu acho que tem um tempo não, né? Se caso falhar, o vereador tem que devolver para comunicar. Assim, acho que assim, normalmente a gente demora uns 10, 15 segundos, né? Até restabelecer isso. Mas Faz 3 segundos, né? Provavelmente no máximo 5 segundos. Então acho que esses 3 segundos, 5 segundos, mais 5 segundos para ligar o equipamento de novo, tá bom? Mas é importante só seguir esse protocolo aqui para garantir que vocês continuem no monitor, tá bom? E cada um dos blocos no meio desse processo é a gravação precisa reiniciar. Ela não vai voltar a gravar automático quando restabelecer energia. Então precisaria dar um novo play aqui para poder continuar. Aí no caso tem mais que eles fazem só da dentro pronto. Não, eu fui no HD externo aqui e eu queria gravar esse procedimento. Mas só que se ele bloquear aqui, ele vai querer dar um jeito para gravar esse cirurgia dele. Ele tem alguma conexão dentro da sala que eles consigam utilizar isso. Para processador Então, lá. se a estrutura do hospital aqui de vocês tiver a rede
e ele tiver o usuário e senha dele, provavelmente ele teria um drive, alguma parte de armazenamento. Então, você poderia apontar a cirurgia desse médico para salvar lá. E aí, no computador lá, aí fica com você. consegue acessar o passo. Não, mas eu estou dizendo que internamente na sala. Tem alguma porta USB fora para desse comando que ele consiga conectar uma da externa, ele consiga gravar essa cirurgia? Só mesmo. Lá no processador lá. Assim, se você tem, eu acho pior, assim, mas se você tem, realmente você tem aqui o processador, né? Então, assim, ele vai gravar só as imagens e Só a imagem do procedimento. Tá? Então seria uma outra opção. Geralmente, o sistema está bloqueado para gravar uma cirurgia, mas não precisa dessa cirurgia para, sei lá, para casa, fazer um estudo, levar para uma aula. Ele tem aquela possibilidade de conectar o HD externo para gravar essa aula. Isso, assim, a minha sugestão seria se é para gravar, grave por ali, né? Mas aí, sabe, ali você vai, o bom é que você consegue iniciar uma nova cirurgia enquanto ele está descarregando, né? Ocupa um tempo, mas ele tem esse protocolo para gravar por ali, tá? Não é o recomendado, mas por questões de segurança de dados, né? Pode acontecer assim de no futuro, esses dados vão aparecer em, sei lá, publicado na internet, vazado, e vocês vão sabe, Você é penalizado. Então é uma coisa assim, mas a gente, por ser possível tecnologicamente, a gente deixa aberta essa possibilidade, mas não recomenda. Não dá para esse grave por ali, né? Tá. Cuidado que nem grave, né? É. Eu vou fazer a parte. Assim, no ideal é nem saber dessa porta USB.